7h25. Voltamos então com o Transamérica Notícia desta terça-feira. Já recebendo aqui nos estúdios a Juliana Nunes para conversar bastante sobre planejamento, longevidade financeira e gestão de riscos pessoais. Juliana, que é gerente comercial da Mag Seguros, uma empresa do Grupo Mongeral. A Egon, queria agradecer essa participação aqui no Transamérica Notícias, essa gentileza de poder estar nos atendendo e também nos ensinando, porque a gente tem essa dificuldade, né, Lobinha? Gigantesca. Bom dia. Bom dia a todos. É realmente um grande prazer estar aqui com vocês, né? É um privilégio, viu? Eu tenho a minha profissão como um propósito de vida e é sempre uma honra poder falar sobre longevidade financeira, que é algo que todos nós precisamos, não é mesmo? Precisamos. E até pra gente entender, vamos lá, começando para explicar essa expressão, longevidade financeira, o que é? Então, a longevidade financeira, na verdade, é um planejamento dos nossos recursos ao longo das nossas vidas, fazendo toda a gestão de risco, dos nossos riscos pessoais. Porque hoje em dia, né, com tantas reformas da Previdência e reformas que nós já passamos e reformas que estão por vir ainda, né, muito provavelmente a gente não pode contar, por exemplo, com o INSS para a gente se aposentar. Então, o que a gente tem? Né? A gente tem ali um planejamento para que a gente chegue na melhor idade, né, da melhor forma possível. É isso que queremos, né? Sim. Porque se a gente pegar lá atrás, na década de 40, por exemplo, nós vivíamos, em média, 45 anos. Nós ganhamos 30 anos, né? Hoje a nossa expectativa de vida está em 75 anos. Sim. Então a gente precisa planejar para lá na frente a gente poder usufruir de uma vida inteira de trabalho e de um legado. É que a gente fala, né, nos anos 40, coloca em 45 porque não vai chegar mesmo, então ninguém vai aposentar. Só que a gente ficou falando bastante aqui de vacina, sim, fármacos. Isso tudo fez a humanidade ter essa longevidade, sim, aí na questão de saúde. Agora precisa ter a saúde, né? Agora precisa ter a longevidade também na questão financeira. E a gente está falando de ter outras plataformas, outras situações, sim, de buscar, né, essa garantia financeira para o futuro. A senhora falou de uma questão de previdência, a própria previdência privada está aí para... E tem diferenças, né? Tem muitas modalidades de previdência, tem seguros também. O seguro de vida é tão importante, muita gente não faz e assim, não é tão caro se a gente for. Mais acessível do que a gente imagina, viu? Porque a gente vai lá e faz o seguro de carro e tem a mesma ideia. Não, acho que seguro de vida deve ser a mesma coisa. O próprio seguro de moradia, né? Seguro de casa é tão barato e a gente não faz. E aí tem um probleminha, precisa, gasta muito mais. Diminui essa longevidade financeira. Mas tem uma questão cultural também dos brasileiros, né? Infelizmente, no Brasil, a gente assegura o nosso carro, os nossos bens, e a gente não assegura a máquina de fazer dinheiro, que somos nós. Né? Então, a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade. E aí, essa mentalidade a gente consegue através da sensibilização dos nossos especialistas. E a Mag Seguros, por exemplo, ela faz a formação desses novos especialistas no mercado porque é um mercado muito carente, né, de informação nesse sentido. Então, inclusive, viu, Flávio, nós estamos com o processo seletivo aberto. A Mag, ela faz com excelência, ela tem esse programa de formação de novos corretores. Então, depois, se vocês quiserem, a gente consegue também fazer a divulgação, né? Mas o que a gente precisa se atentar? Existem 4 grandes questões essenciais que são inerentes na vida de todos nós, né? Que podem afetar essa longevidade financeira. Então, a primeira dela é exatamente, a gente estava falando aqui sobre previdência, é viver além da possibilidade ou do desejo de trabalhar. Né? Então, muitas vezes, a gente tem até o desejo, mas não tem a possibilidade. Ou ao contrário. Né? E aí, o que a gente tem feito hoje para garantir o mesmo padrão de vida que a gente tem hoje no nosso futuro?
Então essa é uma questão, exatamente, essa é a grande questão, né? Como que no futuro eu vou ter essa mesma comodidade que eu tenho hoje sem trabalhar? Exatamente. Sem trabalhar, e lembrando, no futuro, a gente chegando a ter essa longevidade de saúde, a gente vai gastar uma boa parte do que a gente recebe. Não tem como, é muito difícil com remédios. Sim, remédios caros. Sim, é verdade. Então, eu vejo o exemplo do meu pai. Ele tem lá, está com 77 anos, está fantástico, mas já há um bom tempo. Passou da faixa etária já. Passou. Ele é um que vai puxar, tá puxando esse número cada vez mais para cima. Isso é. Ele tem a Mag Seguros? Quanto mais você Acho que ele tem a Mag Seguros, por isso. Se você tem acesso, Nosso cliente. se você tem acesso à saúde, você passa realmente. Essa é uma média, de 75. Exatamente. Então ele é um que puxa, mas tem os gastos com saúde. Tem os gastos. Se não tivesse, estaria super tranquilo, mas tem, ué. É normal, a gente tem, a nossa máquina vai... Sim, ela vai parando. Vai precisando de manutenção diária. Manutenção, e ela vai parando, e é normal, é natural que isso aconteça, né? Nós como seres humanos. Então a gente precisa fazer um planejamento de vida, de verdade, e financeiro. E é um planejamento para essa longevidade. E aí eu vou dar um exemplo, né? Não sei se vocês lembram do Jorginho Guinle. Quem lembra, né? Tem até um filme dele, Só se vive uma vez, uma única vez, né? Ele era um dos donos do Copacabana Palace lá no Rio, uma figura conhecida até internacionalmente. E ele resolveu fazer um planejamento ali da vida dele e gastar a fortuna dele até uma determinada idade. Só que ele errou esse cálculo. Tá. E aí ele se viu ali nos últimos anos da vida dele na pobreza. Nossa. Então olha como é importante a gente planejar. Mas a gente tem um outro risco também, né? Que é comprometer a nossa capacidade de gerar renda. E aí eu tô falando num caso de invalidez. Né? Seja ela acidental, seja ela por algum motivo de doença, né? E aí a gente está falando de uma família, muitas vezes, que tinha um provedor e passou a ter um dependente. E um dependente com, na verdade, gastos altíssimos. Né? E a gente precisa fazer a gestão desse risco. E a gente tem solução para isso. E ela custa muito menos do que a gente imagina. E olha como é importante. Vou trazer também um exemplo aqui da vida real. A gente conhece o Schumacher. Sim. Né? Um automobilista reconhecido mundialmente também. E ele se acidentou no momento de lazer, estava esquiando, e hoje ele se encontra num quadro de invalidez. E a família já depreciou um patrimônio que foi gerado de uma vida de sucesso, de trabalho dele, né? Uma vida toda, né, de sucesso. Então olha como é importante, mais uma vez, a gente se atentar para essas questões. E aí eu quero trazer também uma outra questão, que é ter a vida interrompida prematuramente. E aí muitas vezes a gente deixa um dependente financeiro. E mais do que deixar um dependente financeiro, a gente também tem uma questão do planejamento de sucessão. Seja ele empresarial ou seja ele patrimonial. Né? Quantos imóveis, quantos terrenos, se a gente caminhar 15 minutos aqui nas redondezas da nossa cidade, a gente vê abandonado. Por quê? Porque, na verdade, hoje o inventário no Brasil ele é muito caro. Né? A gente pode chegar a gastar até 20% do valor do patrimônio. Obviamente que vai depender muito da cidade, né? Das taxas ali cobrado, do TCMD cobrado, que ele varia aí, né? Dependendo da localidade que a gente está no Brasil. Mas as custas com os advogados, aí, os nossos queridos advogados, não tirando todo o mérito, porque eles fazem tudo com muita excelência, mas são altas, né? A gente precisa custear tudo isso, esse trabalho deles. Se eu tenho custo, né? Tem um custo, exatamente. Se eu tenho um menor de idade, e aí eu estou falando para os nossos ouvintes, né? Alô, ouvintes, vocês que têm filhos, olha o quanto é importante essa informação que eu vou dar para vocês agora. Se eu tenho um menor de idade ali como herdeiro legal, o inventário ele vai ser de forma judicial. Por quê? Porque o Ministério Público ele vai entrar em defesa do patrimônio do menor.
Então aí sim essas custas podem chegar a 20% com certeza. E o tempo, ele é moroso. E como é que esse menor, como é que essa família que perdeu o provedor vai ter tudo desbloqueado? Como é que ela vai sobreviver? Como é que ela vai pagar ali, né? O mínimo. Exatamente. Então a gente precisa planejar esse futuro. Né? E quando eu falo de um seguro de vida, de uma cobertura para esse planejamento de sucessão, né? Para esse planejamento, porque eu escolho como eu quero deixar minha família, essa é a minha responsabilidade na minha ausência. Sim. Se a pessoa é provedora da família, tem que prover os recursos para, no caso, exatamente, do pior. Exatamente. Então eu tenho, né? Coberturas, eu tenho como amparar, eu tenho como proteger essa família. E a gente tem um outro risco também, né? Que é o risco ali de um desenvolvimento de uma doença grave. Então, a gente está falando de ter recursos para viver melhor e com saúde. Né? Então, o quanto que um diagnóstico de uma doença grave vai vir a impactar a nossa família, né? E aí a qualidade financeira de uma família como um todo. Porque eu tenho certeza que se alguém aqui, né, alguém que inclusive está nos ouvindo, se tiver alguém na sua família adoentado e se tiver uma esperança, uma única esperança de tratamento, eu vou gastar o que eu tenho e o que eu não tenho. Sim. Né, para poder ver aquela pessoa bem. Eu tenho certeza que todo mundo conhece um caso, né, dessa forma, muito parecido na família. E essa é uma questão muito importante, porque é isso que a senhora disse. A esperança vai ser depositada mesmo, financeiramente. Sim. Você vai utilizar Exato. fundos, Todos que os você recursos tem, todos que os tiver. recursos, vai pedir empréstimo, vai pedir ajuda para tentar, claro, salvar essa pessoa e que dê tudo certo, né? Que salve. Mas Sim, precisa sim. ter, né? E se puder ter um amparo, puder ter esse pensamento lá na frente, surgiu um problema dessa gravidade, ter essa ideia, essa questão financeira Sim. para te, entre aspas, salvar num momento tão difícil. E existem soluções, né? Existem soluções. Porque se houver o acometimento de alguma dessas questões essenciais que são inerentes à vida de qualquer pessoa, a primeira coisa que vai ocorrer, eu vou gastar a minha reserva financeira. A segunda coisa, eu vou me desfazer, segundo passo, segunda etapa, eu vou me desfazer de todo o meu patrimônio. Então, primeiro eu vou vender meu carro, eu vendo um carro de um outro familiar. Depois eu vou vender um imóvel ou os imóveis, né? E aí eu vou pegar o empréstimo, né? A gente sabe, por exemplo, que no acometimento de uma doença grave, e aqui se eu for falar em câncer hoje no Brasil, e até em planos de saúde, a gente sabe que a cobertura ela não é plena. Né? Existem sempre as entrelinhas, né? Assim, as letrinhas miúdas as dos vírgulas. contratos. Exatamente. Por quê, né? Principalmente a acomodação. A pessoa que precisa ficar um tempo, nem nos fármacos em si, mas ficar um tempo internada lá em um determinado hospital, vai muito dinheiro. Sim, exatamente. E é uma instituição, né? Obviamente que as seguradoras de saúde são excelentes seguradoras, né? E claro que, como todo contrato, nem tudo está incluído. E está tudo certo nisso também. E é por isso que a gente precisa se prevenir, né? A gente precisa se assegurar que, se ocorrer algo, eu vou estar protegido. Porque hoje, um exame simples que a gente faz de mapeamento oncológico, por exemplo, custa R$15.000. 15 mil reais. E esse valor, esse exame, na verdade, em específico, ele não é coberto por nenhum tipo de plano de saúde, de seguro-saúde hoje em dia, aqui no Brasil. Então, eu preciso custear isso, né, de forma particular. E como é que eu faço, né? Se eu quiser, eu até posso ali, né, colocar meu dinheirinho na poupança, e é incrível, né, como o brasileiro, ele gosta de poupar na poupança.
Não é a melhor forma de poupar, mas aí é um assunto, né, para um outro momento. É um assunto cultural que a gente... Exato, exatamente. Existem, né, outras possibilidades melhores, né? Mas vamos supor, né, se eu quiser colocar o meu dinheiro ali na poupança, até posso fazer isso, né? Eu posso acumular de alguma forma. Mas esse não é o intuito, né? Porque o que a gente quer ali prover para os nossos segurados é que com valor pequeno, mensalmente, ele consiga ali lá na frente, se ele necessitar, usufruir de toda essa segurança financeira, né? Então eu tenho um capital segurado que eu posso contratar para algumas coberturas. E eu vou te falar que a MAG hoje é a empresa que mais tem produtos em seu portfólio, mais tem coberturas em seu portfólio. Então hoje eu tenho, por exemplo, uma cobertura, a gente estava falando do câncer, mas eu tenho uma cobertura de doenças graves, né? Então ela faz a cobertura, sim, né, de um diagnóstico de câncer, um infarto agudo do miocárdio, uma doença renal crônica, dentre outras doenças. E aí como é que eu pago isso? Como é que eu beneficio, né, os meus segurados? Através do diagnóstico. Então eu não preciso estar ali numa condição, eu não tenho um período de sobrevivência, né, imposto pela seguradora. Eu tenho só ali que apresentar o meu diagnóstico. E a partir daquele diagnóstico, eu recebendo ali o meu benefício que eu contratei, eu consigo utilizar da melhor forma possível esse valor. Seja para proteção de uma renda, porque muitas vezes eu vou ficar impossibilitada de trabalhar, né? Então, muitas vezes, se eu for um profissional liberal, por exemplo, pode ser que eu não gere mais renda naquele momento. Já vai fazer o tratamento, já interrompe tudo, né? Exatamente. E aí, se eu for colocar uma cobertura ali também complementar, eu tenho uma renda hospitalar, que é a nossa diária de internação hospitalar. Boa. Né? Então, enquanto eu estou ali hospitalizada, eu estou gerando renda para minha família. Eu estou provendo. E é uma solução, gente, com custo-benefício incrível, que as pessoas não têm conhecimento. Eu tenho uma diária de incapacidade temporária também, onde eu consigo prover uma renda. Então, enquanto eu estou afastada, tanto por acidente quanto por doença, eu consigo receber. É que a gente tem aquela cultura, né, Juliana? Não vai acontecer comigo. Sempre olha o jardim do outro, né? Sim, a grama do outro sempre é mais verde, né? Acontece com o outro, mas não acontece comigo. Sempre assim. Sempre assim. Eu estou aqui no site da MAG Seguros, que é mag.com.br, né? Isso. Estou vendo que a MAG é especialista em proteger o seu futuro. Exato. Tudo isso hoje. Exatamente. Essa é a nossa missão, né? E é um propósito realmente, gente, poder proteger famílias, poder fazer a diferença na vida das pessoas, dos indivíduos e de uma família como um todo nos momentos mais difíceis da vida deles. E como conseguir conversar com esses clientes, com vários clientes, que tem gente que já tem uma noção, que já sabe fazer esse planejamento financeiro, mas tem gente que não tem aí esse tipo de conhecimento. Como conversar com esses diferentes clientes e conseguir essa conscientização desse momento, né, de entender, ok, hoje você está assim, mas como é que vai ser lá para frente? Como a senhora citou no comecinho da nossa conversa aqui, as N mudanças de previdência era uma coisa há 5 anos, já é outra hoje, e não sabemos se vai mudar no futuro, daqui a 10 anos, como será amanhã. Quem está entrando no mercado de trabalho hoje, se não haverá uma mudança também. Sim, exatamente. E aí, ter uma seguradora com um olhar voltado para o futuro, e um olhar muito voltado também para as inovações, né, que a MAG, ela é uma jovem senhora, ela tem 189 anos de mercado, né, quase 200 anos, mas a gente tem um olhar muito voltado para a inovação. E esse olhar proporciona esse atendimento pulverizado. Então, hoje a gente tem soluções, por exemplo, a partir de R$50.
Exatamente. Então a gente consegue atender todos os públicos. Trouxe já a apólice para a gente assinar? Por favor. E todo o nosso trabalho é consultivo, né? Então a gente faz todo um levantamento de perfil do cliente. Claro que eu vou presentear vocês com uma consultoria, né? Então a gente vai fazer isso, planejar o futuro de vocês e o futuro da família de vocês. Mas a MAG, ela tem esse olhar muito minucioso com os seus clientes. Então ela atende inclusive clusters que o mercado das costas. Então hoje a gente tem seguro, por exemplo, para HIV positivo. Nós temos seguros para pessoas que já tiveram câncer, pessoas que têm o IMC elevado, pessoas que têm hipertensão, né? Então, diabéticos, né? Legal. Então a gente tem esse olhar muito diferenciado. Na pandemia, por exemplo, a gente sensibilizou muitas pessoas, nosso mercado cresceu exponencialmente. A gente já tem um mercado, porque o mercado do segurador, como um todo, principalmente seguro de vida, é um oceano azul ainda a ser explorado no Brasil, né? Mas a pandemia possibilitou ali uma crescente diferenciada. Por quê? Porque as pessoas ali viram, né, tanto uma comorbidade grave, um caso de invalidez ou até mesmo uma ausência prematura acontecer no próprio lar ou no lar do vizinho. E aí a gente conseguiu ali de alguma forma conscientizar as pessoas mais rápido, né? Mas o nosso trabalho é um trabalho ainda de formiguinha. Como o nosso trabalho é um trabalho de consultoria, a gente trabalha muito com indicação, né? Claro. E é um trabalho, se você é bem atendido, você vai querer que os seus amigos, os seus irmãos, a sua família também, né, seja protegida. Porque se você entendeu a importância dessas 4 questões essenciais que são inerentes à vida de qualquer pessoa, Sim. você vai querer conscientizar o outro. E é aí que um consultor, um especialista em gestão de risco e longevidade financeira, ele vai fazer a diferença na sua família, no seu hall de amigos. E nessa hora, Paradela e Juliana, precisa de você ter alguma empresa, algum ente, algum conhecido com credibilidade. Sim. Né? E falando em credibilidade, vamos falar aqui dos números da MAG, né? Por exemplo, são mais de 6 milhões de vidas asseguradas, né? Mais, como a senhora falou, 189 anos de mercado, né? Mais de 816 milhões em benefícios já pagos. Sim. Né? E o legal de tudo, hoje a MAG tem em capital segurado mais de 936 bilhões. Isso, então, exatamente. Isso é uma chancela, né? É uma credibilidade que você tem, que você vai estar aí sendo consultado, passando por uma consultoria, por uma empresa que é expert nisso. Sim. Agora, a senhora falou na época da pandemia, aí voltando um pouquinho, que as pessoas tomaram muita consciência disso. No Brasil, é um oceano azul mesmo, porque as pessoas não têm essa cultura. Mas lá fora, Europa, Estados Unidos, o povo já tem essa cultura de segurar? Tem. É um mercado mais amadurecido, né? Muito mais amadurecido. A gente fala que o corretor de seguros, ele é um agente do bem-estar social. E lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, a sociedade respeita muito esse agente do bem-estar social, né? Ele é um ícone presente ali na sociedade, no seu entorno ali, né? De amigos, de vizinhos, enfim, né? Ele é uma persona reconhecida. Aqui não, né? Aqui a gente tem ainda poucas pessoas voltando o seu olhar para essa carreira. Né? E além de ser uma carreira que você consegue ajudar vidas, você é muito bem remunerado para isso. Por quê? Uma vez que eu não tenho tanta concorrência assim, eu ainda pago muito bem. Né? Então a gente precisa ali se atentar, de repente, se eu estou procurando, se eu estou em busca ali de uma transição de carreira,
Se eu tenho um perfil comercial, eu tenho ali aquele propósito de ajudar vidas, de contribuir de uma forma diferenciada, estando ali com todo um suporte de uma multinacional como a MAG, com 189 anos de mercado, né, que faz toda a diferença, obviamente. 189 com cara de 18. Com carinha de 18. Exatamente. Como formar esse profissional? Então, a MAG ela tem um programa de formação próprio e específico, né, com muita assertividade. A gente faz tudo isso com muita excelência. E eu brinco, eu falo que a gente tem aquela receita do bolo, né? Então, o profissional, ele vem pra gente somente com um perfil, né? Eu preciso ter, obviamente, que o perfil adequado, eu tenho que ter aderência ali ao perfil comercial, né? Porque eu preciso gostar de pessoas. Sim. Sim. Eu vou fazer isso o tempo todo, né? Eu vou abordar, eu vou fazer essa consultoria o tempo todo. Mas todo o treinamento, a capacitação, inclusive a capacitação comercial para o seguro, a gente consegue desenvolver junto a esse profissional. E a MAG é uma seguradora que também ela proporciona que o profissional que está dentro desse programa, ele tire a certificação, que é a SUSEP, a certificação obrigatória para atuar nessa profissão. E todo esse custo com a SUSEP é por nossa conta. Nossa. É custeado pela MAG, né? E como que a mágica acontece, né? Mas por que a MAG faz tudo isso? Porque realmente a gente tem carência de especialistas no mercado. Então, se eu formo especialistas, né, eu vou garantir que a sociedade com o meu público seja muito bem atendido, sim, que a informação, a sensibilização e as coberturas, as soluções cheguem até eles. Sensacional. Perfeito, tá aí então. Além da gente falar de seguros aqui, a gente fala de oportunidade de emprego, oportunidade de trabalho. Exato. Utilidade pública. Verdade. E um trabalho bem remunerado, né? Sim. Um trabalho bem remunerado. É uma diferença. Muito bem remunerado. Eu tive a oportunidade de ver muitas mudanças de vidas, muitas mudanças de padrões de vida, né? E é uma mudança que esse profissional ele tem a oportunidade de prover para sua família. Sim. Né? E ele é muito bem reconhecido. E a MAG ela tem algumas campanhas fantásticas. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Galo de Ouro. O Galo de Ouro é o Oscar do mercado segurador. Olha. Né? Do mercado segurador, principalmente voltado para o seguro de vida. E a MAG ela tem esse reconhecimento dos melhores corretores. Obviamente que a gente tem ali algumas categorias, né? A pessoa que está começando agora não vai concorrer com um profissional sênior, um profissional com mais tempo de mercado. Então a gente tem essa equidade, essa preocupação. Mas o que é mais interessante é que a gente tem esse reconhecimento. A MAG ela faz questão. O ano passado, na minha equipe, eu tive 2 galistas, a gente chama de galistas esses melhores, né? A pessoa, ela se propõe a ser o melhor naquilo que ela escolheu fazer, né? E quantas vidas não foram asseguradas, né? É muito, 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 assim, encantador se vocês forem acompanhar a trajetória de desenvolvimento desses profissionais. Imagino o quanto que seja prazeroso, né? Aqui nós sentimos prazer em dar boas notícias. Sim. Agora imagina a pessoa assegurar a vida de um outro ente e essa pessoa já assegurar a vida dos seus também. Exato. É uma exatamente. cadeia de bondade, assim. Muito, muito. É uma corrente do bem. Uma corrente do bem. Exato, exatamente. É sensacional. E com a MAG eu estava vendo aqui, ó, é seguro de vida para você. Você pode ser solteiro, casado, com filho, sem filho, autônomo, aposentado, pensionistas. Para a sua empresa, previdência privada, você tem que falar com a MAG, porque, meu amigo, minha amiga, não tem para ninguém. Uma empresa que vive, tem aí uma atuação no mercado brasileiro, só aqui no Brasil, mais de 180 anos, não é para qualquer um. Muita gente aí em menos de um ano já quebra.
Verdade. E são 189 anos em atividade ininterrupta. Nós nunca fechamos as portas. Né? Então, olha a longevidade da empresa, e não seria diferente a gente proporcionar a longevidade financeira para os nossos clientes. Contatos para falar com a Mag Seguros, né? Tem algum portal? Eu estou vendo o site aqui, que é bem legal, mas tem algum outro site? Eu estou no mag.com.br. Sim, a gente tem, né, esse portal. Nós temos uma unidade em Campinas. Olha onde fica. Na Norte Sul, no edifício Elbor, né, sala 910. E eu disponibilizo, obviamente, também o meu contato. Sim. Mas eu queria deixar também o portal do nosso Instituto de Longevidade, que é institutodelongevidade.org. Lá, os nossos queridos ouvintes vão conseguir obter muita informação sobre planejamento da longevidade financeira. Ali a gente divulga também, junto com a Fundação Getúlio Vargas, o Índice de Desenvolvimento Urbano, onde a gente ranqueia as melhores cidades para se viver com mais qualidade de vida, principalmente naquele momento da melhor idade, que é na terceira idade. Então lá a gente tem um ranking muito, muito, muito interessante, e tem muita informação, tem cursos gratuitos, né? As pessoas, os aposentados, né? As nossas pessoas na melhor idade, vamos dizer assim, né? Conseguem se cadastrar, ter descontos em farmácias. Então, tem muito benefício, de verdade. Tranquilidade garantida. Seguro de vida e assistência funeral para maiores de 60 anos por apenas R$ 49,90. Exatamente. Eu tô vendo aqui o IDL 2023, São Caetano do Sul, Vitória, Santos, Florianópolis, Curitiba, o top 5 aqui. Exatamente. Muito bem. Então, fica a dica aí, né, para quem quer se mudar aí, ou de repente se sentir ainda mais privilegiado, sabendo que está morando numa das melhores cidades para se envelhecer com qualidade. E a atuação Jundiaí tá em aqui centro. do lado. Muito pertinho, né? A atuação do MAG é no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. A gente tem 38 unidades de negócio espalhadas em todo o território nacional, né? E sempre com um olhar de expansão, obviamente. E todas as nossas unidades são próprias. A MAG, ela não trabalha com franquia. Nós temos diversos parceiros comerciais, então nós temos os nossos corretores que fazem todo o atendimento, pulverizando ainda mais, né, essa atuação a gente consegue, né, no território nacional, e a gente consegue atender o Brasil como um todo, sim. Sensacional. Para quem quer participar da MAG, né, fazer aí a sua participação, tem um e-mail também para recrutamento, né? Tem, é um portal, né, na verdade. E aí esse portal, ele é seleção, né, selecão, sem o cedilha, só o C, e sem, obviamente, o tio. Então, selecão.mag.com.br/gerente/Juliana-Nunes. Então vamos de novo. selecão.mag.com.br/gerente/Juliana, não é o underline, é o tracinho, Nunes, Nunes. Perfeito. Essa é a sua linha direta com a sua mudança de vida. A sua linha direta com sua qualidade de vida para você e seus familiares. Juliana, Exato. muito obrigado por sua presença aqui conosco. Nós ficamos muito felizes em poder conversar com a gente. Claro que o tempo não deu para poder falar tudo. A gente já pode agendar uma outra entrevista, né, com o Evandro, já para a gente falar um pouco mais e conhecer mais da MAG, saber mais como a gente trabalhar, saber mais como a gente se segurar e, claro, trazer coisas boas para os nossos ouvintes. Agradeço imensamente, é sempre um prazer estar aqui com vocês e fico à disposição, será uma honra. Muito obrigado, viu, Juliana? Muito bom o papo aqui, tirar essas informações, saber essas situações aí, dessa longevidade que a gente fala, desse planejamento financeiro. Olha lá,
Viu? Opa, Tem que tá planejar. precisando. Precisa. Esse planejamento financeiro, a gente saber dessas plataformas de modalidades. Muito obrigado, viu, Juliana? Eu que agradeço, um prazer. Quando a entrevista é boa, o tempo urge, né? Acabou. São 7h59, meu amigo. 7h59. E lembrando que R$ 49,90 é um plano da MAG. A Seguro. partir de R$50. Cabe no bolso de todo mundo. É menos que uma pizza, se a gente for parar para pensar. É verdade. Para se proteger e deixar a sua família protegida. Sensacional. Vamos lá, todo mundo que quer falar com a MAG também, tem as redes sociais da MAG no Instagram? Tem Mag Seguros Oficial. Opa, @Mag Seguros Oficial. Isso. Pode ir lá, com certeza. Você pode também ir aí no mag.com.br ou no Instituto, que é institutolongevidade.org. Muito bem. Na próxima entrevista vamos falar sobre os 8 anos do Instituto MAG de Longevidade. Acabamos de completar, inclusive. Então, assunto pauta para a próxima entrevista. Perfeito. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui com essa entrevista excelente aqui com a nossa amiga Juliana. Voltamos amanhã a partir das 6h30 da manhã com a Juliana, que vai estar por aqui. A Juliana, que não é a senhora, é outra Juliana. Minha xará, né? Minha xará, que também vai precisar fazer um seguro, porque ela está dodói hoje. Olha só. Mas amanhã, se Deus quiser, ela estará de volta juntamente aqui com o nosso âncora, o Flávio Paradella, que é um ícone do rádio campineiro. Queria agradecer a todos que estiveram com a gente nessa manhã aqui de terça-feira, amanhã 6h30 da manhã. Só para te corrigir, é a Luciana Yuri. Luciana Yuri. Não é Juliana. Você não me faz isso com ela que... Agora ela deve estar... Ela vem alta aqui. Daqui a pouco ela bate na porta. Lu, vê se melhora, viu? Melhoras pra você, Vê Luciana. se melhora. Melhoras, Lu. Então tá bom. Gente, até amanhã, 6h30 da manhã, com Transamérica Notícias no ar, trazendo informação, prestação de serviço e muito boa notícia aqui na sua Rádio Transamérica.